Bom, que justiça deve se aplicar? Discurso colonial sobre o direito específico para os africanos. Eu queria só fazer um concertozinho, porque eu alterei um pouco o título da apresentação. E, ao invés de ser discurso colonial sobre o direito específico para os africanos, eu vou trabalhar com a organização dos tribunais judiciais específicos para os africanos, né? Eu vou trabalhar com o período final do século XIX e as 4 primeiras décadas do XX, e um pouquinho até chegar à década de 50, rapidamente. Mas eu vou falar de dois tribunais que surgiram em Moçambique, um pouquinho antes. Um foi um pouquinho antes do período colonial e o outro foi durante o período colonial, que tentava atender aos chamados usos e costumes. Dentro do discurso colonial, era respeito aos usos e costumes dos africanos, que, como eles chamavam, os africanos indígenas. Bom, eu vou começar por um provérbio recolhido do missionário Valente de Matos, que dizia que ele apresentava um dos provérbios sobre justiça, dizia o seguinte, um dos provérbios sobre justiça de alguns grupos, tá, do povo Makua, do norte de Moçambique, dizia o seguinte: o milando, resolvido por brancos na administração, é como casaco que se despe da parte das costas. Durante o período colonial, os milandos significavam pequenos problemas entre os africanos, resolvidos em reuniões por chefes locais e administradores coloniais, funcionando como uma espécie de tribunal popular de litígio e conflitos individuais. Geralmente, essas reuniões eram controladas pelos funcionários do governo colonial e as resoluções dos milandos ocorriam na própria sede do Conselho Administrativo das circunscrições. O próprio padre Valente de Matos, ele explica o seguinte, que esse tipo de milandos, esse tipo de reuniões, tribunais, que eram resolvidos pela administração colonial, dentro de alguns grupos macuas do norte de Moçambique, no imaginário desse local, era visto como lugar onde poderia se apresentar falsas razões, falsas situações, ou mesmo envolver outras pessoas diante do tribunal. Então, ou seja, o que acontecia? Muitas das pessoas que participavam, né, que tinham seus milandos, seus conflitos resolvidos pela administração colonial, quando chegavam em suas povoações e as pessoas da povoação consultavam, perguntando o que houve no milando, né, o que houve nesse tribunal, eles diziam: o milando resolvido por brancos na administração é como casaco que se deve pelas costas. Bom, segundo Ana Cristina Nogueira, os milandos eram situações também herdadas de séculos anteriores, nas quais as autoridades administrativas militares dispensavam justiça a populações nativas. Algumas já europeizadas e que tinham estado na origem de uma ou outra tentativa de codificação dos usos e costumes, de iniciativa quase particular e que em nenhuma altura tinha obtido reconhecimento oficial. Tá? O termo milando era inicialmente utilizado entre os bitongas, na região do distrito de Inhambane, que é ao sul de Moçambique. E a ideia de resolução de conflito funcionava com a presença dos chefes locais, principalmente o chefe local, que decidia todos os conflitos realizados às pessoas que pertenciam à sua povoação. Geralmente, o queixoso informava o fato ocorrido a uma espécie de secretário do régulo, que é o chefe local, que era responsável por convocar o acusado, os defensores e as testemunhas para uma sessão pública em que todos eram ouvidos na audiência. Havia uma discussão pública sobre a causa, com atenção maior ao posicionamento dos chefes locais. Quando os depoimentos não eram satisfatórios, por falta de testemunhas ou de relatos contraditórios, buscava-se a intervenção de um mágico feiticeiro para descobrir como o fato ocorreu. O régulo presidia toda a discussão, proferindo a sentença após declarações das demais autoridades locais, que tinham papel como de conselheiros nas decisões judiciais. A adaptação dessa forma jurídica pela administração colonial funcionava somente para assuntos ligados ao direito civil, pensando no direito ocidental. As querelas que não eram consideradas como crime no direito ocidental passavam a ser julgadas pelos administradores coloniais. Até o final da década de 1920, os assuntos criminais entre os africanos que chegavam à instância colonial eram julgados por um juiz de direito. Em contrapartida, os conflitos relacionados ao direito civil deveriam ser julgados pelos administradores coloniais. O termo milando foi sendo atribuído aos conflitos entre os africanos inseridos redundantemente no direito civil.
houve uma tentativa de oficialização portuguesa e codificação desse costume, em 1852. Foi através da elaboração do Código Cafrial do distrito de Inhambane. O documento foi escrito por pessoas que eram ditas conhecedoras da cultura local e com auxílio de alguns chefes africanos, mas não chegou a ser publicado. É importante ressaltar que, nessa época, na metade do século XIX, ainda não havia interesse em ocupar as diferentes regiões de Moçambique. Os portugueses tinham notícia de apenas algumas áreas costeiras, com exceção do Rio Zambeze, onde viviam populações afro-portuguesas em grande parte de sua extensão. Tá. Esse mesmo código foi criticado, em 1884, pelo governador-geral de Moçambique, alegando que era extravagante, anárquico e imoral, com disposições que depreciavam os esforços de Portugal na tentativa de civilizar os povos da África. Com isso, o governador-geral nomeou uma comissão para o ordenamento de um novo código, que foi publicado somente em 1888, com o título de Código dos Milandos Inhambanhense. Essa preocupação refletia o momento que o continente africano vivenciava, já era algumas décadas posterior, com o crescente interesse dos europeus em ocupar as regiões ao interior. Isso possibilitou uma revisão do código anterior, com a elaboração de outra versão mais completa, em 1907, cujo título passará a ser Projeto de Justiça Cafrial, ou Código dos Milandos, como costumavam dizer, de Inhambane. Ainda era um tipo de tribunal ainda localizado. Esse projeto foi regulamentado por uma portaria provincial do governador-geral de Moçambique, chamado Freire de Andrade, em 1907. A disposição provincial decretava que os governadores do distrito deveriam recolher os relatórios dos administradores locais e elaborar um projeto de código para julgar as questões entre os africanos, devendo o código estar de acordo com seus costumes. Deste modo, todos os governadores, segundo o decreto do governador-geral, todos os governadores de distritos seriam obrigados a enviar um projeto para a Secretaria do Governo-Geral. Bom, os milandos deveriam ser, segundo esses projetos, esse projeto de 1907, os milandos deveriam ser realizados no prédio da administração do Conselho ou do Comando Militar, para conciliar os usos e costumes locais, onde o administrador do Conselho deveria procurar opinião de régulas sobre questões relacionadas ao direito aplicado à sua povoação, de modo que interferisse na decisão final. Sua interferência teria de ser sempre submetida à determinação de um administrador. É importante ressaltar que nem todas as resoluções de conflitos eram resolvidas pela administração. Muitos conflitos não saíram da própria povoação, claro. Pelo que eu pude observar, principalmente na leitura de alguns milandos no Arquivo Histórico de Moçambique, é que nas resoluções desses milandos pouco apareciam os régulos, tá? Pouco. Isso mais no projeto. E uma questão interessante, como eu trabalho com o norte de Moçambique, eu estou tentando dar um panorama geral, tem uma situação bastante diferente. Enquanto no sul, eu encontrei milandos antes de 1940, e no norte se encontrava essas resoluções de milandos só a partir de 1940, que tem uma questão bastante específica. Em 1895, era considerado o sul quase ocupado, praticamente ocupado. Enquanto o norte se tem ideia que foi a partir de 1919, mais especificamente 1924, depois de ocuparem o Planalto dos Macondes. Então, o processo de ocupação colonial foi bastante diferente. Enquanto no sul, no final do século XIX, já se tinha ocupado, principalmente parte de Lourenço Marques e Inhambane, enfim. E no norte se tem ideia a partir, da década de 20, no início da década de 20. Eu trouxe um exemplo de milando para a gente ter uma ideia de que tipo de conflito chegava aos milandos. E esse é um tipo de conflito bem específico do sul. Eu trouxe 2 exemplos de funcionamento de tribunais que têm um pouco característica parecida, que eu vou trabalhar também na minha tese. Pretendo. Um exemplo de conflito que chegava a esse tipo de julgamento foi a situação ocorrida entre Joaquim Chicara e Farrata Mando, no final da década de 1940. Joaquim Chicara era natural da terra do Régua Muara, do Conselho de Porto Amélia, no distrito de Cabo Delgado. Este foi autorizado a seguir para a capital Lourenço Marques, em 1947, com o objetivo de trabalhar como serviçal doméstico. Quando chegou à capital, tornou-se servente da empresa Genesis África. Com o salário que passou a receber, enviava para Porto Amélia mensalmente 200 escudos em nome de sua mulher Farrata Mando, com quem possuía 2 filhos.
O dinheiro era enviado à sua esposa da seguinte forma: o diretor representativo da instituição em que Joaquim trabalhava entregava um cheque do Standard Bank à repartição central do Serviço de Negócios Indígenas, que por sua vez, fazia chegar às mãos do administrador do Conselho de Porto Amélia, que nessa época era a capital de Cabo Delgado, que é a região que eu trabalho. Este era quem realizava o pagamento à Farrata. No dia 25 de janeiro de 1950, Joaquim Chicara apresentou-se na repartição central do Serviço de Negócios Indígenas para expor a seguinte situação: que é casado, segundo os seus usos e costumes, com a indígena... Faltam 5 minutos? Já? Socorro! Rapidamente vou falar. Que é casado com... casado segundo seus usos e costumes com a indígena Farrata Mando, com a qual teve 2 filhos. Um do sexo masculino, de nome Saíd Joaquim, e o outro do sexo feminino, de nome Moarrija, que há 2 anos que saiu de sua terra, deixando sua mulher e filhos, tendo estabelecido uma mesada de R$200, que tem mandado sempre por intermédio dessa repartição. Sucede que neste mês, segundo ele, através do intérprete, sucede que neste mês de junho recebeu 2 cartas em datas diferentes. Uma de Calavete dos Santos e a outra de Agostinho Manuel Matica. Ambos a comunicar-lhe que sua mulher vive com outro homem de nome Arrate e que se encontra em estado de gravidez há 5 meses. Por este fato, vinha solicitar a intervenção desta repartição, a fim de obter da administração do Conselho de Porto Amélia a confirmação do fato. E, a ser verdade, o administrador proceder à justiça segundo os usos e costumes daquela região, para decretar o divórcio e ser entregue a seus filhos. É segundo o ofício que foi enviado por ele, né? 5 meses depois, Joaquim solicitou que fosse realizada a transferência de domicílio de sua mulher e os 2 filhos para fixarem sua residência junto a ele. No mês de julho do mesmo ano, o administrador substituto do Conselho de Porto Amélia enviou um ofício ao chefe da repartição central do Serviço de Negócios Indígenas, informando que foi comprovada a informação que a mulher de Joaquim Chicara estava amantizada, é o termo que ele usa, com o indígena Arrate, que teve um filho, falecido com poucos dias de existência. Dizia ainda que Farrata estava pronta a embarcar. O administrador do Conselho estava com dúvidas se permitia seu embarque para a cidade de Lourenço Marques. Entretanto, solicitou que fosse passado comunicado a Joaquim com o intuito de obter resposta se o marido iria recebê-lo. Caso positivo, a embarcaria no primeiro vapor que saísse para Porto Amélia. Infelizmente, não foi possível descobrir se Farrata foi para Lourenço Marques com o intuito de viver com seu esposo ou se caso foi levado à instância local. Ou seja, ele estava solicitando, mesmo estando fora da região dele, que fosse, caso fosse seguido adultério, fosse resolvido a partir dos usos e costumes dentro da própria instituição da administração colonial. Bom, como tem 5 minutos, é isso mesmo? Bom, esse é um tipo de milando, tá? Que eu consegui, achei interessante, que é muito típico da região do norte de Moçambique. E isso também envolvendo o processo criminal. Como milando, pela administração colonial, era um tipo de tribunal que tratava de questões... Opa, obrigada. Tratava de questões civis, né? Isso eram casos muito comuns. Bom, eu ia falar um pouco como é que... Tem um caso de tribunal, como funcionava, mas eu vou passar um pouco à frente. Bom, apesar de, já no final da década do século XIX, já se falar em usos e costumes dentro de um tribunal, que, na verdade, é um tribunal local de Inhambane, e, a partir das disposições administrativas da administração colonial, ele foi meio que expandido por toda a região de Moçambique com o termo milandos. Tá? Apesar desse movimento, de uma preocupação pelos usos e costumes, ou determinados usos e costumes, enfim, ainda que sejam homogeneizando e etc., dentro do discurso das administradoras coloniais, não havia uma preocupação pelos usos e costumes. Tá? A maior preocupação eram leis específicas, uma justiça específica para os africanos, principalmente levando eles para o uso da força de trabalho, ou melhor, tirando eles das suas relações de trabalho para trazer para um trabalho colonial. Bom, essa questão vai mudar, essa discussão vai mudar um pouco da segunda metade da década de 20, e principalmente com o Estado Novo. Tá? Começa a ter interesse maior em discutir a tentativa de manter maior controle e a dificuldade também de julgar
principalmente os africanos, a partir do direito europeu ou de determinadas mudanças, começou a se preocupar em fazer estudos etnográficos, em fazer codificações dos usos e costumes de várias regiões de Moçambique. E eu estou falando isso por quê? Porque na década de 1929 surge o Tribunal Privativo dos Indígenas, que é fruto dessa nova preocupação. O Tribunal Privativo dos Indígenas é um tribunal que servia para julgar somente os indígenas. E nesse tribunal, que é diferente do Código dos Milandos, que tinha um caráter civil, ele tinha também um caráter civil, criminal e comercial. Tá? O interessante é o quê? Que eu também trouxe um exemplo interessante, que também tem a ver com adultério, tem a ver com a região do norte de Moçambique, as Macuas, que eu gosto das Macuas, enfim. E não pelo adultério, por ser mulheres padrões. Nossa, eu estou impressionada, mas... enfim, né? Por toda a formação, criação, enfim. Bom, se fosse branca ia ficar vermelho. Mas bom, o interessante é que os Milandos, ele acabou se tornando uma instituição, que mesmo com o Tribunal Privativo dos Indígenas, os Tribunais Privativos dos Indígenas apareciam mais os casos criminais, e os Milandos continuam sendo uma instituição, ainda que funcionava dentro da administração colonial, mas não dentro do Tribunal Privativo dos Indígenas. Isso é uma outra questão. Mas aqui, voltando para esse tipo de tribunal, o Tribunal Privativo dos Indígenas, é que ele era um tribunal que era usado o Código Português, Código Criminal Português, com algumas exceções, né, com algumas modificações, mas no tribunal era composto, o juiz era um administrador colonial, você tinha o escrivão, enfim, e tinha os assessores e os vogais. Os assessores e os vogais deveriam ser os chefes locais. Então, os vogais de cada parte, no caso, quem cometeu o crime ofendido, caso não fosse de homicídio, teria que... Ou melhor, caso fosse homicídio, poderia ser os familiares. Mas... E teria que escolher, cada parte escolher um chefe local para defender a sua posição. E os assessores eram pessoas que deveriam estar no tribunal privativo, na audiência, para dizer se o crime tinha a ver com os usos e costumes ou não. Tá? Muitos casos... Claro que... Lendo os processos criminais, eu consegui perceber que crimes como ofensas corporais, furto, os assessores, esses chefes locais, eles não participavam. Eles participavam dos tribunais, geralmente, quando era homicídio voluntário. Ainda tem tempo? Não, né? 1 minuto. Enfim, deixa eu terminar. Então, eu quis dizer que são 2 tipos de tribunais que foram formados durante esse período, um pouquinho antes do período colonial, que ainda que esses ambos tribunais tenham uma preocupação ou tinham uma relação, uma tentativa de codificar determinados usos e costumes, né, eles tinham uma característica diferente. Enquanto os Milandos foi um processo de europeização de instituições locais, especificamente de Inhambane, e depois ele foi utilizado em várias regiões, inclusive no norte. Os tribunais privativos dos indígenas teve um processo do tribunal, é um tribunal europeu, um processo de africanização desse processo, levando os assessores a compor as audiências. Tá? Por fim, toda essa adaptação reinventou um formato jurídico para julgar determinadas ações entre os africanos que passou a ser utilizada ao longo da colônia de Moçambique. Por um lado, a resolução dos Milandos e os tribunais privativos dos indígenas tornaram-se quase uma obrigação do governo colonial no que se refere à administração da justiça, cujo objetivo era controlar as populações africanas. Por outro, essa justiça colonial passou a ser, para alguns africanos, um espaço de autonomia que podiam percebê-la como uma alternativa à justiça local, ou julgar conforme a exposição das peças. A ideia isso, se a gente for pensar no provérbio que eu citei no início, dá para perceber como os africanos tinham percepção e elas também tinham suas instituições, eles poderiam circular por elas. A minha pesquisa vai ser deslocada um pouco, então eu estou baixando de Angola e Moçambique, a gente vai lá para o sul agora, tá? Estou indo para a província do Cabo, especificamente para a cidade do Cabo, na primeira década do século XX. E vou também, ao contrário de umas falas aqui, vou inverter um pouco a ideia. A gente ouviu muito de alguns europeus na África, e isso me tocou e eu mudei meu texto, e eu vou começar com os meus africanos na Europa. E é assim que eu começo minha leitura. Essa é uma citação do Lord Selborne, que foi um dos grandes artífices da União Sul-Africana, em correspondência que ele enviou para o Jan Smuts,
quem conhece um pouco de África do Sul sabe que é um dos grandes teóricos do que foi depois do apartheid. Ele escreve: se a população colored e os nativos educados são capazes de se unirem e organizarem ações, só o tempo dirá. Eu duvido muito em relação aos nativos, mas não seria surpresa se a população colored fosse capaz de se desenvolver nessas linhas. Não consigo ler. A missão era clara, porém de modo algum fácil. O Dr. Abdullah Abdurrahman, Matt Fredericks e Peter Daniels deveriam convencer o parlamento britânico que era necessário garantir direitos políticos, principalmente poder de voto, para todos os homens sul-africanos civilizados, independentemente da cor de sua pele. Assim... Tá, desculpa. É que eu treinei com o relógio do lado para tentar dar 20 minutos. De novo. Vou continuar. Assim, mais do que uma mera viagem, a ida da cúpula de dirigentes da African Political Organization, a maior organização não branca sul-africana até a década de 1930, quando o ANC, atual partido de situação na África do Sul, vai assumir essa posição, viajaram ao centro vital do Império em 1996. Essa viagem era uma resposta ligada aos temores de que os inimigos do rei e dos princípios britânicos, os Boeres, fossem politicamente favorecidos em detrimento daqueles que com coração e ação se mostraram leais ao Império e que sempre se sentiram orgulhosos de viver sob a bandeira britânica. Abdurrahman, Fredericks e Daniels acreditavam possuir os atributos necessários para serem respeitados, tratados e apoiados politicamente como súditos britânicos civilizados. Por isso, pretendiam utilizar essa posição privilegiada para que os parlamentares ingleses encontrassem soluções constitucionais capazes de conter o crescente avanço das políticas de restrição legal e social nos recém-conquistados territórios do Transvaal e do Estado Livre de Oranje. Basicamente, a viagem almejava servir tanto como uma luta pela formalização estatutária legal de algumas práticas sociais existentes na Colônia do Cabo, como uma oposição às propostas de sufrágio presente nos rascunhos das Constituições do Norte. Entre as explicações dadas pela elite da organização para justificar os esforços e investimentos financeiros que tiveram com esse empreendimento, encontramos o argumento de que aquele era um momento legislativo-chave que delinearia o futuro político da maior parte das populações das colônias britânicas da África Austral. Portanto, se falhassem em sua missão, Abdurrahman, Fredericks e Daniels sabiam que em pouco tempo seriam excluídos dos direitos de escolha de seus representantes governamentais. Diante a catástrofe iminente, a IPO buscou defender que houvesse uma posição política imperial que impedisse a formalização de uma segregação de júri em relação ao acesso ao sufrágio nas colônias do Norte. Assim, quando o Dr. Abdurrahman publicou em Londres a carta que articulava seus argumentos referente à situação das colônias do Norte, em 28 de junho de 1906, ele não estava apenas diante da primeira oportunidade real de protesto, que surgiu principalmente a partir da proposta de um governo autônomo para o Transvaal e dos levantamentos feitos pelo West Ridgeway Committee, que, a partir das ideias dos Boeres, disse que talvez não fosse bom dar direitos para os nativos e coloreds, uma vez que eles teriam bom senso de eles mesmos fazer isso. Deste modo, a carta redigida por Abdurrahman pretendia afirmar que, com a iminência de uma futura unificação ou federalização política, econômica e jurídica entre as antigas repúblicas Boeres e as colônias britânicas, seria preciso fazer com que os princípios liberais e não raciais do Cabo prevalecessem e fossem expandidos para as novas constituições coloniais. Como a African Political Organization já havia discutido em janeiro do mesmo ano, e eu cito, de tempos em tempos, um considerável número de súditos coloreds de Sua Majestade tem migrado da dita colônia do Cabo para o que são agora as novas colônias de Sua Majestade. Mas as constituições a serem garantidas não conferem aos súditos coloreds de Sua Majestade os direitos políticos que os súditos coloreds de Sua Majestade possuem na colônia do Cabo da Boa Esperança. Se, com a garantia dos governos autônomos, já seriam excluídos aqueles súditos que as novas colônias migraram, a APO perguntava-se o que os governos, investidos de uma autonomia imperial, seriam capazes de fazer depois. Logo, para conseguir que fosse criada uma equivalência entre os privilégios do sufrágio existentes no Cabo para todo o território sul-africano, os dirigentes da IPO tentaram convencer os parlamentares britânicos de que a origem daquelas propostas de exclusão estavam enraizadas nos dias negros de ignorância dos governos africanos. Como conhecia e admirava a sociedade inglesa, Abdurrahman posicionava sua argumentação de modo que a história, instituições de direito e valores morais britânicos favorecessem suas demandas.
Ademais, ao desenvolver uma crítica à política de pacificação implementada pelo governo no pós-guerra Anglo-Boer, ficava desvelado um sentimento de que o chefe do gabinete imperial não só havia cometido uma traição declarada contra os Collards do Cabo, mas ainda que aquelas constituições favoreceriam muito mais a política de não igualdade entre brancos e não brancos na Igreja e no Estado, do que a promessa de que haverá em toda a África do Sul leis iguais, liberdades iguais. Eu vou adiantar um pouco, senão vai demorar muito. A organização está na Inglaterra, e eles decidem, então, entrar em contato com o secretário colonial, na época, Lord Elgin, e fazem o seguinte pedido para o Lord Elgin, que ficasse estipulado que os britânicos estenderiam o direito de voto para todas as raças se as novas colônias falhassem em fazê-lo, 1 ano após a formalização do governo autônomo. Aparentemente, o Dr. Abdurrahman não acreditava no bom senso desses líderes boeres do Norte. O argumento dele foi basicamente pautado em cima do artigo 14 da Convenção de Londres de 1884, que definia as bases da legislação do Transvaal, depois da Primeira Guerra Anglo-Boer. Ele citou também definições do Native Affairs Commission, que é onde, na África do Sul, pela primeira vez aparece a palavra segregação, apesar de todo o debate que tem em torno disso, se era uma política de segregação ou não. A palavra está nesse relatório da comissão. Citou declarações de figuras públicas também, como Alfred Milner, que foi governador do Cabo e depois governador no próprio Canadá. A fonte central de todo o debate dele estava no Tratado de Paz de 1902, onde as palavras nativo e colored ficavam ambíguas. E a ideia era que os nativos não teriam direitos, mas e os coloreds? Qual era a situação deles? O que acontece é que nessa carta, na qual ele exige que os direitos para os não brancos seja ampliado independentemente da cor, vem com todo esse argumento, passa por essas comissões, por essas figuras públicas. Acontece que a última linha, e eu leio, é a seguinte. A melhor situação seria que o voto fosse garantido a todos os súditos britânicos que não nativos. Se parece haver algum tipo de incoerência entre a afirmação final do documento de 1906 e as posições políticas e falas do Dr. Abdurrahman, apresentadas até o momento, é porque falta entender como, nos primeiros anos do século XX, a African Political Organization viabilizava suas estratégias de ação e, acima de tudo, quais eram as finalidades de suas atividades sociais e políticas no Cabo. Defender direitos de voto para parte da população, tolerando, de certo modo, a consolidação de espaços que favorecessem o acirramento de distanciamentos sociais através da criação de hierarquias raciais associadas ao domínio de uma ideia britânica de civilização, servia, acima de tudo, para defender os direitos civis de coloreds contra a supremacia branca. A ideia que esses políticos tinham podem ser bem resumidas na frase, que eles estavam fazendo isso para mostrar ao governo que existia uma classe de pessoas coloreds educadas na cidade do Cabo, que não poderiam continuar a ser tratadas como parte de uma massa indiferenciada de bárbaros sem educação. Anos mais tarde, na discussão acerca do debate da União Sul-Africana, no modelo de união em oposição ao modelo de federalização como havia sido adotado no Canadá, um país que tem uma similaridade muito grande por ter duas raças brancas em oposição, fica bem claro na fala do Abdurrahman, quando ele se define como diferente dos nativos. Ele diz: nós temos um profundo interesse nas raças nativas da África do Sul, e a lei de união nos coloca no mesmo cárcere. Mas é meu dever, como presidente da IPO, na presente ocasião, lidar com os direitos e deveres da população colored da África do Sul, como distinta das nativas. Por essa estratégia assimilacionista da organização, e aqui eu sinto Mohamed Adkari, que é um dos principais a afirmar que isso era uma política assimilacionista, passava uma marcada distinção identitária. Notamos assim que esse processo de identificação coletiva foi baseado principalmente em uma mobilização junto a linhas raciais para defender seus direitos e promover os interesses do grupo. A IPO, nesse contexto, utilizou-se de um recorrente discurso racial do século XIX para gradativamente reforçar uma construção histórica e social da categoria étnica e jurídica de quem era ou poderia ser colored. O autor sul-africano Vivian Bickford Smith afirmou que
Após a segunda metade do século XIX, os colonialistas do Cabo, que se imaginavam em termos étnicos como brancos, racializaram o resto da população da cidade. Para esse historiador, houve uma categorização dos outros de acordo com distinções biológicas reais ou imaginadas, as quais eles, os colonialistas do Cabo, acreditavam ser transmitidas hereditariamente. Esse movimento de classificação e categorização de pessoas a partir de características fenotípicas ou hereditárias derivava de alguns saberes científicos recentes, como o eugenismo. Francis Galton, numa introdução de seus livros, ele diz o seguinte: isso é muito interessante porque faz parte dessa lógica assimilacionista da APO. Como é fácil, não obstante as limitações, obter por uma cuidadosa seleção uma cria de cães ou cavalos com o dom de peculiares poderes de velocidade, ou de fazer qualquer outra coisa, também seria bem possível produzir uma superdotada raça de homens por perspicazes casamentos durante várias gerações. Esses ideais de melhoria raciais, eles passavam diretamente por um crescimento de um sentimento imperialista na década de 1880, serviu para favorecer ideias nacionalistas na própria África do Sul e para um controle efetivo da mão de obra local. O interessante é que, ao longo desse final do século XIX e começo do século XX, os censos eles começam a surgir de uma maneira muito marcada na África do Sul, até sua legislação de a cada 10 anos ter um censo. Na cidade do Cabo, por exemplo, no censo de 1891, a população foi descrita como europeus ou brancos, malaios, hotentotes, fingo, cafre e bechuana, misturados e outros. Mas, como bem lembrou a autora Deborah Posel, no final do século XIX, na maioria dos casos, as categorias raciais eram usadas sem nenhuma definição. E quando essas definições eram produzidas, elas tipicamente excediam em precisão. Não havia um padrão constitucional ou social estabelecido. E, por isso, notamos muita ambiguidade e inconsistência nos censos desse período. Um dos maiores problemas encontrados pelos recenseadores era sempre definir o escopo da categoria nativa, e, em particular, como especificar a fronteira entre os supostos puros e misturados nas raças não brancas. No censo de 1891, que eu já citei, essa população misturado e outros, que anos mais tarde, em 1904, formaria a base de uma identidade histórica, social e jurídica, colored era definida como parte de descendentes de ex-escravos negros, parte nascida do intercurso desses homens com brancos e aborígenes, e parte é estrangeira, incluindo indianos, malagasses, árabes, chineses, turcos, crioulos e outros. Então, os outros eles são definidos como outros. Na categoria Colored, de 1904, quando a África do Sul vai ser dividida em 3 raças, branco, Colored e nativo, os malaios e hotentotes passam a fazer parte desse grupo. Então, ser Colored, nessa época, na África do Sul, é ser qualquer coisa do mundo, se você não for um branco, descendente de europeu, ou se você não for um nativo de uma das tribos africanas, como eles se referem na documentação. Uma das maneiras que a organização então desenvolveu para se proteger dessa segregação que estava sendo instituída foi afirmar uma identidade de entremeio entre os brancos e os nativos e tentar convencer as autoridades coloniais e, no segundo momento, as autoridades imperiais que isso existia, essa categoria de entremeio, e que eles eram civilizados e, portanto, mereciam ser resguardados da segregação. Obrigado. Afirmamos que a análise desses contextos e dessas ações, elas perpassam muito dos acontecimentos e da própria organização. A indagação com a posição imperial diante dos derrotados de guerra, isso é, diante dos boeres, como iguais, pares numa futura unificação, se opunha de tal modo que os Colored se sentiam traídos e se sentiam obrigados a defender que os direitos de voto fossem garantidos a todos os súditos britânicos, que não nativos. Ampliando a análise dos contextos da viagem a Londres em 1906, passamos a compreender que as ambiguidades que a APO possuía não aparecem apenas nas palavras utilizadas por Abdurrahman. Elas permeiam toda a estrutura da organização. Por isso, são tão ilustrativas para a nossa pesquisa.
Como na carta, as ações da APO são construídas quase sempre em apoio aos demais grupos não brancos sul-africanos. Entretanto, na prática, e principalmente em situações extremas, o apoio não se materializa. Por quê? Possivelmente porque estamos lidando com indivíduos que, se encontrando em um espaço do que Léo Spitzer chamou de embaraço da civilização, estes recorrem à defesa daqueles que poderiam se identificar como pertencentes a uma determinada comunidade e coletividade. Estou indo para a conclusão. Portanto, o que notamos em 1906 é que esse foi um momento em que ansiedades, desejos, esperanças e carências, na qual a ideia de um grupo identitário que se construía, em parte, como reação às ações de determinados indivíduos, grupos e lideranças políticas, em consonância a acontecimentos que ultrapassavam a esfera local e colonial. Assim, mesmo sem homogeneidade, as atitudes que algumas dessas organizações políticas tiveram foram cruciais para prover terreno para que determinadas coletividades conseguissem imaginar-se, primeiro, na fronteira em relação a outros grupos e almejando defesa de seus privilégios e direitos. Só para concluir, a minha pesquisa, o que eu estou apresentando aqui é a parte inicial do meu texto, mas é a parte final da minha pesquisa, porque eu parti muito em função de contribuições do Edward Thompson, em Senhores e Caçadores, a partir da lei. Então, foi a partir da lei da Constituição do Transvaal, e a partir principalmente da Constituição Sul-Africana de 1910, no qual esse grupo ele recebe determinados privilégios e continuam com os direitos de voto, eu fui retrocedendo para os debates parlamentares e fui retrocedendo até encontrar as atitudes dessa organização viajando para Londres e reclamando: nós não somos nativos, nós somos civilizados, por isso nós merecemos ser assimilados. O que eu vou falar com vocês é uma parte de um trabalho maior que eu desenvolvi quando da minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo. Eu vou tratar e vou ler, porque senão o tempo não vai dar como o de todo mundo. Eu trato sobre os Axicunda da África Oriental Portuguesa, escravos guerreiros a serviço da administração colonial e dos senhores dos prazos da coroa, entrelaçados e imprescindíveis à existência da sociedade mozungo. Qualquer pesquisa que envolva a África Oriental Portuguesa, principalmente nos primórdios dos finais do XIX, se deparará invariavelmente com a questão das múltiplas nominações das regiões, notadamente a do Vale do Rio Zambeze. Trata-se de uma questão movediça porque as muitas denominações mostram-se intercambiáveis para os autores de relatórios oficiais, para os de relatos militares e até nas prosas feitas pelos viajantes. Em minhas leituras encontrei referências para essa região como rios de Sena, rios de Cuama, Zambésia e até mesmo um genérico Moçambique, sem distinção se tratava da ilha ou de uma região continental. A questão da localização da Zambésia foi outro nó. No século XVIII, os documentos emitidos pela administração colonial portuguesa colocavam-na como sendo uma povoação localizada à direita do rio Zambeze, dando-a como primeira capital portuguesa na região. Esse importante rio ligava o Índico até a Feira de Zumbo, na confluência com o rio Aruanga. E suas imediações receberam o nome de Vale do Zambeze, situação que perdurou até 1853, quando foi decretada a divisão territorial que levou a um duplo governo à região, em Quelimane e em Tete. Contudo, em 1860, o distrito da Zambésia tinha sua sede em Tete, voltando a causar confusões. A relevância dessa localização se dá porque a sociedade senhorial, a que faz referência esse trabalho, teve maior destaque dentro da Zambésia, no Quelimane, onde a presença da administração colonial teve maior destaque. Igualmente meritório, não há como iniciar uma abordagem acerca da colonização portuguesa nas terras da África Oriental sem que se verse sobre a forma encontrada pela coroa para tentar explorar, obter lucros, manter a posse e até mesmo povoar parcamente a região, o sistema de emprazamento das terras, ou seja, os prazos da coroa. Existente desde o século XVI, foi no XVIII que a distribuição de títulos de direito de uso e fruição das terras de Moçambique foi instalada na região. Trouxe consigo resistências para sua abolição, que ocorreu efetivamente em 1930, apesar das várias vezes ter sido extinta por decreto governamental. Nas terras emprazadas, estabeleceu-se uma sociedade muito especial, a Sociedade Mozungo, composta por prazeiros, donas e seus Axicunda, e sobre o qual tratarei nesse trabalho. A justificativa para esse tipo de outorga de terra se dava pelo entendimento de que os beneficiários, enquanto colonizadores e representantes da coroa,
recebiam-na sob contrato de arrendamento, que obedecia às regras do direito romano, e as estariam administrando, cobrando e pagando tributos para e pela coroa, e as utilizando. Contudo, a titularidade efetiva da propriedade permanecia sempre nas mãos da coroa. Já para as chefias tradicionais africanas, tratava-se de uma terra onde sua gente estava fundeada e que, então, lhe era devido uso. Note-se que, para essas populações africanas, a terra, elemento vital de todas as suas cosmogonias, servia a todos que nela estivesse, não havendo a ideia de posse análoga à europeia, ou seja, por escrituras lavradas em cartório ou outro título de propriedade individual. Muito menos entendiam o porquê deveriam pagar tributos aos estrangeiros para que em suas terras pudessem permanecer. Tratava-se de solo sagrado, local onde enterravam e homenageavam seus ancestrais, desde os tempos mais remotos. Se o estrangeiro chegasse numa terra desabitada e ali se estabelecesse, é até possível que conseguisse nela se fixar sem muitas contendas. Contudo, é preciso salientar que as diversas chefias tradicionais e suas gentes estavam articuladas entre si numa intricada rede de relações sociais e econômicas que as mantinham, de certa maneira, próximas, aparentadas e ocupando quase todas as extensões de terra, o que limitava a ação de posse dos de fora. Nessa volumosa trama familiar, os estrangeiros que se aventuravam pelas terras podiam até encontrar acolhida e morada, o que lhes permitia a formação de uma descendência extremamente importante, a dos afro-portugueses e a dos afro-indianos, notadamente os goeses, fundamentais para a formação da sociedade de Mozungo. Os afro-portugueses e os afro-indianos viviam entre dois mundos, o que continha os valores e os padrões da Europa e o da Ásia, e o que lhe era presente no dia a dia, o das populações locais. Obrigados a balizarem esses universos e deles reelaborarem um mundo novo e combinado de formas culturais e modelos, acabavam por gerar uma ponte que tocava os muitos homens originários da África com os da Ásia e da Europa. Esses estrangeiros, homens que tinham deixado para trás suas terras e origens, uniam-se com as filhas ou parentes das chefias tradicionais, ou de outros grandes da população locais, associando-se a ela e constituindo novas famílias, passando a usufruir das terras, bens, direitos, deveres e grupos que os receberam. Lembro que a coroa, no afã de manter gente sua nas regiões coloniais, além da cobrança dos tributos, almejava também retirar das terras de Portugal aqueles considerados inoportunos, bandidos ou infratores de toda a ordem. Assim, acabava por remeter essa gente como renegados para a África. Também vinham os aventureiros, aqueles que buscavam enriquecimento ou mesmo fugitivo de algum tipo de pena que lhe fora imputada por um distinto tribunal europeu. Outros eram mercenários ou até simples comerciantes empobrecidos nas terras portuguesas, tentando melhorar a sorte e subir na escala social. Porém, os atrativos para esse desterro eram muito tênues. Os que chegavam acabavam se casando com mulheres africanas ou afro-indianas, também formando novas famílias. Entretanto, muitos desses imigrantes morriam das muitas doenças locais, quase sempre endêmicas, ou por conta dos tipos de clima, fauna e flora regionais. Os que sobreviviam, esses iriam engrossar a nova sociedade senhorial emergente. Uma interrogação se fez: como os africanos viam essas penetrações nas suas tramas familiares? A presença e interferência do estrangeiro nas terras africanas sempre existia, desde os tempos mais remotos. Um exemplo pode ser dado pelo soberano do Império do Monomotapa, que desde o 16 era quem nomeava o capitão português para controlar as atividades dos próprios portugueses nas terras do seu reino, na região do Ouro, por exemplo, bem como os que podiam trabalhar nas feiras e mercados situados dentro do Império ou sob seu controle. Por se tratar de uma relação de interesses mútuos, onde portugueses ansiavam pelas terras ricas em minérios, que estavam sob o controle do imperador africano, e esse necessitava de armas e proteções contra os ataques dos tongas, bem como para garantir a sua permanência no trono e livrar dos possíveis golpes familiares, os acordos aconteciam, eram quase sempre respeitados e as pessoas razoavelmente toleradas. Entretanto, como o correr dos séculos mostrou que o cenário e as seduções aludidas à África Oriental Portuguesa não atraiu o contingente esperado pela coroa, não levando nem mesmo o efetivo humano necessário para manter a colônia sob algum controle que lhe permitisse oferir de ganhos, Portugal foi lançando mão de outros atrativos. Os eclesiásticos, os nobres e os soldados viviam na corte com a expectativa de serem contemplados com terras coloniais, onde a riqueza jorrasse. As terras do continente africano poderiam mostrar-se como uma recompensa ideal. Já que os clérigos tinham o beneplácito do Papa, o qual dera o direito do padroado aos reis portugueses para subvencionarem as ações dos religiosos no solo do Oriente, a coroa começou agraciando os dominicanos e os jesuítas, ainda que ambos rivalizassem, em meados do 18, no estabelecimento de missões religiosas no Vale do Zambézio. Contudo, as duas ordens religiosas precisavam de terras e também de colonos que lhes pagassem tributos para ajudar nas suas campanhas. As terras emprazadas do Vale do Zambézio pareciam ideais para todas as empresas dos religiosos.
Se a dotação também foi a forma encontrada pela coroa para satisfazer a igreja e suas comunidades, servia ao mesmo tempo para manter sua propriedade das terras. Lembro que as terras para a coroa e a corte seduziam pelas possibilidades de encontrar fartas minas de ouro e pedras preciosas. Para tanto, era condição essencial que em cada região ficassem estabelecidas fortalezas e feiras que, com capitães portugueses, o que se mostrou quase que teoricamente, mantivessem a ordem e a posse. A Igreja Católica entrou na Zambésia, onde montou as suas missões por meio dos seus prazos. O advento do emplazamento das terras, ainda que de forma mirrada, trouxe alguns homens de fora para a região e que ficaram denominados como colonos. Lá constituíram famílias, como já disse anteriormente, e ampliaram os limites territoriais por meio de novos acordos, casamentos, combinações ou mesmo ataques de guerra. Necessitavam, portanto, manter guerreiros que protegessem o que haviam conquistado e estivessem prontos para novos ataques. Se as terras eram da coroa e havia ataques de outros povos, consequentemente o ataque era contra Portugal. Daí legitimar-se a presença e a ação de um corpo de guerreiros armados. Estava aberta a porta para a legitimação da existência de um mundo dual, onde os colonos passaram a contar com e temer os guerreiros, que formavam organizações militarizadas presentes em quase todas as terras emprazadas. Novamente uma questão, onde se buscava e treinava esses homens? Mais uma vez se volta para o mote da tentativa de trazer contingentes para aumentar ou manter o corpo militar oficial português na África Oriental. Como já disse, a coroa enviava para lá quem conseguisse, indo dos enjeitados aos degredados, aos proscritos das terras metropolitanas e até os de outras terras do ultramar português. Os acedidos lá encontravam e eram agregados ao corpo militar propriamente dito, quase sempre de meia dúzia de homens deslocados para servir na colônia, e nesse caso específico na região do Zambésia. Esses escassos soldados oficiais tinham como ajudantes algumas dezenas de cipaios, homens esses vindos de Goa e engajados no serviço militar, que combatiam com as armas que lhe arranjassem e quase sempre sem nenhum uniforme. A eles juntavam-se tantos os banidos de Portugal como os retirados da Índia, que todos juntos passavam a participar da rotina da fortaleza. E se o faziam, era pelo tempo suficiente para aprenderem a manejar alguma arma e ganhar algum tipo de experiência em estratégia, que lhes permitissem fugir e se apresentar às chefias tradicionais africanas, como aqueles que podiam lhes ajudar a combater os inimigos em troca de abrigo, terra, algum gado, mulheres e uns escravos. Dessa forma, iniciava-se novas vidas, gerando a descendência de afro-goeses e afro-portugueses anteriormente citados. A garantia de uma vida mais fácil, constituída com família, bens representados por escravos, terras e gado, além de um status social, recebia mais um atrativo, as razias, ou seja, as apropriações feitas dos bens do inimigo vencidos em combate. Com as constantes epidemias, fomes, intempéries de todos os tipos, gerando revoltas e busca de sobrevivência a qualquer preço, levando a ataques de outros povos, os líderes tradicionais também necessitavam do grupo de guerreiros militarizados para atender às suas seguranças e, ao mesmo tempo, cedê-los, mediante acordos, para os senhores dos prazos que necessitassem, em nome do próprio ou de Portugal. Uma ação de mão dupla, principalmente para o tráfico. Essas chefias que possuíam o corpo de guerreiros também podiam auxiliar a coroa, e o fizeram quando a outorga de terras por emprazamento colidiu com povoações nativas ali residentes e resistentes. Para tanto, forneciam um braço armado para agir junto com o efetivo oficial do exército português, desde que recebessem armas, favores e proteção quando necessário, agindo como proteção aos cobradores dos tributos da coroa e, ao mesmo tempo que também era tributária. Portugal nem podia escolher outra forma. Lembra que as distâncias entre as terras da colônia e da coroa eram enormes e havia o fenômeno das monções, que retinha as embarcações por meses, dificultando as notícias e ordens governamentais e o ir e vir das gentes. Como então Portugal podia decidir mais rapidamente? O contingente enviado estava sempre em vias de extinção. As fortalezas passavam paulatinamente a ser administradas e controladas por afro-portugueses, vindo de grandes famílias locais. Os exércitos particulares aumentavam ainda mais. Como fazer esses guerreiros nativos lutarem nessa causa colonial? Essa foi uma das indagações que me fiz ao longo da minha pesquisa. As leituras mostram que esse corpo de guerreiros tinha uma dinâmica própria, que regia suas vidas de forma análoga aos senhores prazeiros, os mozungos. Ou seja, tinham suas terras, mulheres, gado e até mesmo escravos que lhes serviam, e cuidavam da extração de minérios e da agricultura de subsistência. Em cada ataque que faziam, recebiam as recompensas, novas mulheres, mais escravos e objetos de valores diversos. Também havia o guerreiro que vendia o seu trabalho como tal em troca de abrigo, comida e proteção. A fome e as cisâneas constantes no território africano faziam vítimas desse tipo de entrega do corpo, muitas vezes por indivíduos e suas famílias inteiras. Por meio de atrativos lucrativos, os exércitos particulares aumentavam em força e o número de elementos. Entretanto, não apenas o corpo militar particular dos mozungos é que crescia, as extensões de terras também.
muitas das terras emprazadas ficavam abandonadas até serem ocupadas por interessados em ampliar seus territórios. Algumas dessas propriedades chegavam a ter delimitações maiores que certos países europeus. Há de se considerar igualmente que o problema fixava-se na forma com que esse emprazamento da terra estava acontecendo, já que era de fato para atender duas propostas. Se a coroa buscava dar um dote indenizando viúvas e órfãos portuguesas, cujos familiares tinham morrido no cumprimento do dever quase sempre militar, para que elas buscassem um novo casamento, formassem novas famílias portuguesas, se fixassem nas terras ultramar da África Oriental, garantindo a presença da gente originalmente portuguesa lá por 3 vidas, também garantiriam para a coroa o poder da posse das terras e os recebimentos dos tributos dos coloniais. A resposta foi insatisfatória porque não houve muito interesse. Como já disse, considerável parte das outorgadas com terras acabaram por nem pisarem em solo africano, dando procurações para os interessados em aumentar as terras que possuíam e que estavam nos limites das delas. Numa tentativa de adaptação, o sistema de outorga das terras emprazadas passou a admitir casamentos com renóis e goesas, que também não surtiu o efeito desejado, e legitimou a criação de famílias mestiças, um passo definitivo para o fortalecimento da família Mozungo, nas terras da Zambésia, contendo corpos militarizados de homens locais e mestiços diversos. Cabe lembrar que, junto com a outorga das terras emprazadas, vinha um calhamaço de deveres e despesas: administração das terras, manutenção das estradas desimpedidas, fornecimento de soldados barqueiros, carregadores e outras formas de atendimento à coroa, pagamento de tributos, das cotas partes das despesas de manutenção das fortalezas, bem como de outros edifícios públicos, e a sustentação da atividade agrícola para atender à coroa. O que acontecia com quem acabava aceitando essas terras, e os melhores prazos eram aqueles nas margens dos rios, o que facilitava as transações comerciais e do trato, era dedicar-se ao tráfico de escravos, à venda do marfim e de ouro, bem como a intermediação em negócios locais, como os das armas, o que exigia a presença de guerreiros à chicunda. Conseguiam se comunicar com os guerreiros, ainda que houvesse muitos dialetos entre eles. É bem possível que, em algum momento, suas tropas chegassem a lutar contra seus próprios grupos de origem, o que faz pensar que muitos homens podiam retornar para suas populações originais ou se indisporem contra os seus senhores atuais. Isso devia tornar os agrupamentos instáveis e de difícil controle. Para diluir as tensões, os prazeiros acolhiam nas terras emprazadas as chefias tradicionais e suas populações, transformando-as em colonos, tendo o cuidado de incorporar seus usos e costumes e manter esse poder local junto ao seu povo, fazendo desses comandos verdadeiros amortecedores dos conflitos, principalmente no quesito cobrança de tributos, junto a toda a população. Também era comum se encontrar crianças filhas dos guerreiros dentro da casa principal do prazo, brincando ou sendo educada pela família Mozungo, bem como os filhos ilegítimos dos senhores prazeiros com as mulheres escravas eram igualmente colocados para viverem nela. Os laços familiares acabavam se estreitando e isso dirimia as dissidências. Todavia, o perigo de rebelião era constante. Outro ponto nevrálgico para o controle e manutenção do poder pela coroa nessas terras a ser considerado é que na região mais urbana da Zambésia havia os edifícios públicos que absorviam toda a burocracia colonial. Seus funcionários, que originalmente eram portugueses ou renóis, contudo, aos poucos foram sendo substituídos pelos descendentes dos mozungos e ocupando cargos de confiança da administração colonial e com funções estratégicas. Os assuntos da burocracia se mesclavam com as questões da sociedade local e esses altos funcionários agiam como árbitros de questões internas, o que lhes permitia controlar, de certa maneira, a política da região, a qual dependia da ação dos guerreiros dos mozungos. Isso levou os senhores dos prazos a irem se tornando cada vez mais independentes e tratando de seus negócios lucrativos diretamente com seus clientes, sem a presença da coroa e sem que a ela prestar repasses. Já as donas, essas tornavam a sociedade local com ares semelhantes, guardada todas as proporções, aos da aristocracia da corte. Muitas delas detinham efetivamente o controle da família Mozungo. Diferentemente das mulheres de Portugal, essas senhoras retinham o poder de mando e as que descendiam das populações locais vinham de tradicionais famílias matrilineares, como as mulheres maraves que possuíam os papéis políticos, o que congregava princípios e interesses. Há relatos de dona como Dona Francisca de Moura Menezes, conhecida como a Chipon, da senhora que tudo pisa com seus pés, mestiça e mulher poderosíssima que, nos meados do 18, na Zambésia, fez com que seus escravos explorassem as minas de ouro existentes em Michonga. Foi ela quem forneceu o contingente de carregadores retirados de suas tropas de Achicunda para o explorador Francisco de Lacerda fazer suas pesquisas e travessias na África. Essa senhora, que também controlava seu exército de guerreiros, possuía mais de 50 escravos para lhe servir nos afazeres da casa. Casada 3 vezes, sendo que o último casamento ocorreu quando tinha 60 anos. Para a análise de documentos da época, José Capella, um autor com quem eu trabalhei bastante, verifica-se que os mozungos viviam menos que as donas, devido ao tipo de atividade que ambos desempenhavam, principalmente pelas atuações em ataques e conflitos bélicos.
Por isso, era comum uma dona casar-se mais de uma vez, o que lhe fazia acumular terras contínuas que se transformavam em enormes propriedades, além de adicionarem bens recebidos como heranças, incluindo os exércitos de Jachicundo. Dessa maneira, tornavam-se mulheres riquíssimas. Outro exemplo foi Dona Teodora Temporário, que seria a mãe de João Bonifácio Alves da Silva, que em meados do 19 vivia cercada por seus Jachicunda e escravaria um extenso prazo da coroa da Zambésia. Quanto às residências da família Mozungo, podiam estar em parte urbana do Quelimane. Contudo, havia também aquelas que possuíam casas na área rural, os luanes, onde estavam localizados os seus prazos. Eram construções amplas, rodeadas de estacas que faziam, às vezes, de proteção semelhante a uma paliçada. Na área externa dos luanes, em uma distância considerável, ficavam os alojamentos do Jachicunda e sua família. Os escravos, colonos e agregados ficavam em habitações mais próximas à casa do Mozungo. Os prazos contavam também com vendeiros, artesãos, barqueiros, carregadores, machileiros, quase todos fornecidos como escravos pelo comerciante do trato. Para encerrar, um dado interessante. Ao final da terceira vida, a terra emprazada deixava de pertencer àquela família e era outorgada para outra que não recebia o contingente de achicundas existente nas terras. Esses guerreiros quase sempre seguiam seus antigos senhores, mas alguns aproveitavam para fugir e outros se engajavam em outros prazos, recomeçando o ciclo e a manutenção da estrutura da sociedade Mozungo. É isso. O meu texto se chama Controle e Repressão aos Clubes Esportivos na Angola Colonial. E, para quem estava aqui de manhã, né, já foi falado pelo Vitor Melo. Ele está inserido num grupo de pesquisa que nós construímos, né, junto com a Andréa Marzano, com o Nono Domingos, em Portugal, o Augusto Nascimento, também em Lisboa, o Maurício Drummond, aqui no FRJ, e que nós continuamos ampliando, né? E é um grupo, como ele disse pela manhã, que surgiu da nossa desconfiança inicial dos poucos trabalhos sobre o esporte em países de língua oficial portuguesa, né? E realmente, quando nós começamos a montar o grupo, nós fomos pesquisar vários trabalhos sobre o esporte em países de língua inglesa ou francesa, antigas colônias inglesas e francesas na África, e até mesmo alemã originalmente, e nada, né, ou quase nada, nas antigas colônias portuguesas. Quase nada porque tinha a própria tese de doutorado do Nuno Domingos, né, defendida na Inglaterra, estava para defender, né, quando nós começamos, ele estava concluindo a pesquisa, que é sobre a instalação de um modelo tático de futebol em clubes coloniais portugueses e como esse modelo tático acaba sendo imposto e depois repensado por parte dos clubes de moçambicanos, né? É muito interessante a pesquisa do Nuno. E fora o trabalho do Nuno, tinha o trabalho da Nina, né, que trabalha em Portugal, mas que trabalha sobretudo com a migração de jogadores das antigas colônias portuguesas na África para Portugal, né? E nada além disso, a não ser pequenos trechos, como era o meu caso mesmo, da minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, sobre o esporte, né? Mas nenhuma pesquisa de maior fôlego sobre o esporte nas ex-colônias portuguesas na África. Então, a partir daí, nós, constatada a lacuna, né, e o campo para se avançar, nós participamos de alguns eventos internacionais, acadêmicos, não esportivos, acadêmicos, sobre essa discussão e ingressamos nas pesquisas individuais. Do ponto de vista da minha pesquisa pessoal, o que mais me chamou a atenção foi o desafio, né? Alguém que sempre trabalhou com história política, né? Mesmo quando os clubes apareceram na minha pesquisa, era porque alguém tinha sido preso e aí havia uma investigação sobre o clube e apareceu a pasta do clube na documentação policial, né? Para minha surpresa, várias das entrevistas que eu fiz, uma confissão pública, mencionavam o esporte e eu ainda não tinha pego essa linha de investigação, né? Uma coisa que eu estou fazendo agora é voltar às entrevistas. Estou recuperando entrevistas que eu fiz a partir de 95, né?
e que estava lá o clube de futebol como um local importante de socialização política e tinha passado, a não ser nos casos que eu mesmo cito, que é o caso do Botafogo, né, um clube em Luanda, e do Atlético, né, de Luanda também. Mas esses, quer dizer, já Michel também já tinha falado neles, quer dizer, Cristine Messiaen também, eram clubes que apareciam pelo contingente de angolanos envolvidos na luta política que ia gerar, sobretudo, o MPLA. Né? Então, era um desafio pessoal e que interessante do ponto de vista historiográfico, porque abriu uma porta para a história cultural, né? Mas sem perder a janela, né? Abriu uma porta da história cultural, mas sem perder uma janela da história política, como vocês vão ver na documentação que eu começo a trabalhar agora, que é, de novo, uma documentação policial sobre a homologação dos clubes e como todas as pessoas envolvidas nos clubes, regularmente reconhecidos pela Comissão Provincial de Educação Física, eram investigadas, todas, sem exceção. Né? É um volume de documentação absurdo, eu estou ainda trabalhando, ele está depositado na Torre do Tombo, no arquivo da PID, e é impressionante. Bom, a gente vai falar sobre isso ao longo aqui da apresentação. Então, a mobilização veio daí, a pesquisa teve início há 3, 4 anos, já saíram 2 papers sobre isso, sobretudo trabalhando com os clubes e as associações culturais como locais de arregimentação política, porque recrutam muitos jovens, porque são menos vigiados inicialmente pela Polícia de Segurança Pública e depois pela PIDE, a partir de 57, quando ela se instala em Luanda. PIDE é a Polícia Internacional de Defesa do Estado, a Polícia Política Portuguesa. Isso, quer dizer, não que eu tenha esgotado esse tema, mas eu agora comecei uma outra pesquisa, que é olhar para a documentação policial sobre os clubes. Né? Até então eu estava trabalhando com entrevistas e com jornais, sobretudo jornais angolanos, no sentido de que eram de associações culturais angolanas, né? Que são o Jornal de Angola, sobretudo, né? Mas também o jornal esportivo era controlado por, usando uma expressão que está recorrendo aqui nas mesas de hoje, nativos, né? Mas, na verdade, não brancos, que é o Angola Esportiva, e o Jornal de Angola. Então, nos outros trabalhos era documentação de periódico e entrevistas para poder ver o clube como um espaço de recrutamento e de ação política. Né? E agora não, agora é olhar para a documentação policial, como a documentação policial percebe os clubes. E, sobretudo, o movimento dessa documentação, que é a conclusão do trabalho, que é como a forma de olhar para os associados dos clubes tem a ver, a minha hipótese é essa, com uma fragilização ou uma crescente ou uma decrescente atuação da guerrilha. Diminui uma vigilância, já vou dar a conclusão e volto depois para o texto, diminui uma vigilância política sobre os clubes, porque a guerrilha vai ficando cada vez mais distante, incomodando menos militarmente, mas aumenta uma vigilância moral. Né? Você falou aqui dos adultérios, também nessa documentação, o crime de adultério passa a ser tão impactante ou mais do que o crime de ser separatista, porque isso está cada vez mais distante, né? Sobretudo quando a gente está falando de clubes federados que estão disputando o campeonato provincial, né? Em que a participação de negros e mestiços existe, mas é diminuta, né? E nos clubes, majoritariamente negros, mas que disputam o campeonato provincial. Bom, ainda nesse campo mais amplo do enquadramento da pesquisa, eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui que nós estamos falando de uma colônia, né, para esse período, em que, ainda que tenha tido três grandes movimentos de libertação, porque existiram outros, foram 3 movimentos com baixa capacidade de recrutamento de guerrilheiros. Né? Quando da independência, os 3 movimentos acabam disputando recrutamento de guerrilheiros para chegar à independência com mais peso político, né? Numa associação entre o peso político e o peso militar. Né?
Mais ainda, se nós compararmos as forças militares do conflito colonial, no caso moçambicano também não é diferente disso, né, a gente tem que ressaltar o recrutamento de um grande número de angolanos para o exército colonial. Se nós somarmos as tropas regulares do exército português com as tropas não regulares, nós vamos ter mais de 50% das forças militares portuguesas compostas por angolanos. Né? Então, olhar como é que está a vida dos angolanos no colonialismo, nessa fase de luta anticolonial, que não os angolanos que estão no movimento de libertação, é um tema muito importante, né? Porque a historiografia mais ligada à história política, que se dedicou a olhar a guerra colonial, se concentrou nos movimentos de libertação e pouco olhou, né, para a Angola colonial, para o colonialismo ou para a resistência ou para a revolta ao colonialismo que não está nos movimentos de libertação, mas que ficou nas grandes cidades. Bom, então, acho que vale agora uma breve contextualização desse cenário, né? Eu já falei um pouco, mas, sobretudo, eu queria apontar aqui algo que é importante para a gente entender o crescimento dessa atividade esportiva em Angola, que é a intensificação da presença colonial portuguesa. Nós estamos falando de uma colônia que salta de 9 mil brancos em 1900, passa para 20.700 em 1920, 44 mil em 1940, 172 mil em 1960, e que vai chegar no momento da independência, quer dizer, do 25 de abril de 74, que é o último, não é censo, que o censo é de 72, né, mas é o último levantamento, somando aquilo que se faz com o censo, né, com as taxas de crescimento, a mais de 330 mil brancos. Né. Então, o crescimento do número de brancos, mesmo durante o período da guerra colonial, que começa em 61, continua quase dobrando, né, a cada 20 anos. É impressionante. E essa intensificação da presença física colonial, né, do número de brancos, é que incrementa e muito os clubes esportivos. Os clubes esportivos federados, porque o crescimento maior, e isso é que é mais difícil da gente dimensionar, eu estou trabalhando sobretudo com os periódicos, nesse caso, e quando acontece, né, uma sorte de pegar um processo sobre um clube não federado, mas já dá para perceber pelos campeonatos que surgem esporádicos, que não são parte do campeonato oficial angolano de futebol, por exemplo, que é o esporte que recruta o maior número de adeptos, uma cervejaria como a Cuca institui um campeonato durante um ano e participam clubes de bairro, né? O número de atletas dos bairros, que no caso de Luanda seriam os Musex, é 10 vezes maior, né, o número de jogadores do que os clubes federados. Nós estamos falando de um campeonato federado em que na primeira divisão tem 6 times, né? Na segunda divisão outros 6. Então é um campeonato pequeno, com participação de clubes considerados de mestiços e negros na primeira divisão. O Atlético, né, no caso dos mestiços, ainda que tivesse jogadores negros também, e o caso do Ferroviário, que é o Clube do Bumbo, que a André até falou na exposição dela. São 2 clubes que começam na década de 20. Né? Bom, então, essa esportivização do jogo, que vai levar a uma profissionalização ainda durante o período colonial, né? Não só em Moçambique, que são os nomes mais conhecidos, é o caso do Eusébio e do Coluna, né? Que saem de Lourenço Marques para jogar nos grandes times de Portugal. Isso também acontece em Angola, essa profissionalização, e os clubes de Musec muitas vezes são os fornecedores de jogadores para os clubes da primeira divisão, que aí sim conseguem chegar à metrópole. Do ponto de vista do cenário político de Angola na década de 60, no início desses anos 60, o que vale a pena para a minha exposição agora situar vocês é que, no finais dos anos 50, ainda não há uma regimentação, uma solidificação da luta e numa única sigla, num único partido ou movimento de libertação. Né? É muito rápido o crescimento do MPLA, existe uma discussão historiográfica sobre a data de fundação, sobre 56
ou 60. Não vou entrar nessa polêmica aqui. O que interessa agora é dizer que, nesse final dos anos 50, a luta ainda não é luta armada, muito longe disso. Nós estamos falando de pequenos grupos distribuindo panfletos, fazendo reuniões de regimentação de quadros e conscientização política, né? Essa diversidade de grupos, muitas vezes eles são compostos por serem pessoas do mesmo bairro, da mesma cor da pele, da mesma função profissional, o grupo dos enfermeiros, por exemplo, né? Por serem do mesmo clube esportivo, como é o Atlético, ou como é o Botafogo, né? Por serem da mesma igreja, por serem da mesma missão. Então, os vínculos de solidariedade vão percorrer as esferas mais diferentes possível, profissional, religioso, racial. E esses grupos, o fato de existirem muitos desses grupos no final dos anos 50 e no iníciozinho de 1960, dá a ideia de que a luta alcança um segmento muito vasto da população, né? Muitos desses grupos, o mesmo indivíduo pertence a 2, 3 desses grupos e às vezes não sabe, aquele esquema de célula, que nem sempre ele sabe. O que interessa dessa movimentação muito fissurada de pequenos grupos urbanos é que, a partir de 58, mas sobretudo de 59, boa parte deles vão ser presos, né? Há uma grande razia nessa clandestinidade luandense e eles vão ser detidos, e é na prisão, né? A prisão é um momento importante para que esses grupos ingressem no MPLA, né? Por quê? Porque o MPLA era uma voz que estava fora de Angola e podia, portanto, amplificar, né, não só as prisões, como a luta que esses pequenos grupos estavam levando adiante dentro de Angola. Então, o que isso e por que isso é importante para os clubes esportivos? Não só porque os clubes esportivos também têm essa característica dos diferentes vínculos de solidariedade, como eu falei aqui, clubes com conotação racial, de bairro, né, muito parecido com o que a gente está vendo nos movimentos, nesses pequenos partidos que vão surgindo, mas também porque o clube, dado a característica do colonialismo português, né, a impossibilidade de criação de partido político, mesmo de organização, de reuniões, né, e de sindicatos, esse fechamento do colonialismo português faz com que o clube e a associação cultural se transformem num importante espaço de socialização política e de recrutamento de novos quadros. O fato, como o Vitor falou pela manhã, quer dizer, o Amilcar já tinha feito isso na Guiné e vou passar para a documentação, está aí do texto, é isso. E já foi estudado isso em relação ao Clube Marítimo Africano, em Lisboa, né, onde militaram Lúcio Lara, Agostinho Neto, o próprio Amilcar. Quer dizer, ligação entre a política e os clubes esportivos já tinha sido feita. O que é interessante é perceber como esses clubes permanecem sendo um espaço importante de socialização política. Os clubes vão passar por um primeiro fechamento só em 61. Enquanto as associações culturais estão começando a ser não, mas estão sofrendo um processo de intervenção por parte do governo colonial, chamava ações administrativas, né? A Liga Nacional Africana não tem mais um comando eleito pelos seus associados desde 48, né? Sempre seguidas ações administrativas em que o governo colonial institui um interventor sobre a associação. Os clubes não, só passam por esse processo a partir de 61. E por que a partir de 61? Bom, é o início da luta armada, né, no 4 de fevereiro, e, sobretudo, porque muitos dos líderes envolvidos, que depois ingressam no MPLA, e dos líderes da guerrilha, tinham passado pelo Atlético. E a maior demonstração de que eles tinham passado pelo Atlético, ou como jogadores, né, atletas, ou como dirigentes, é que o clube, a partir de 62, passa a ser chamado de forma pejorativa, né, pelo colonialismo, de Clube dos Terroristas. E ainda assim, mesmo sendo chamado de Clube dos Terroristas, ele continua disputando o campeonato da primeira divisão de futebol e as outras modalidades esportivas, né?
O bom time do Atlético consegue melhores resultados, é o vôlei feminino, é o basquete feminino e o futebol. Bom, o segundo clube a ser um momento de maior tensão é o Botafogo. Não é um clube federado, né? É um clube de MUSEC, é um clube dos bairros, né? Um pouco afastado do centro de Luanda, e era um clube que tinha um trabalho assim, reconhecido em várias das entrevistas que eu fiz e de entrevistas que foram publicadas por outros autores, como importante pelo trabalho porque como era um clube que estava fora do centro da cidade, como estava nas margens, né, na fronteira da cidade, ele tinha um contato com uma população que estava chegando a Luanda. Então, essa recepção pelo Botafogo foi importante para recrutar jovens que iriam apoiar, sobretudo, a linha de abastecimento, vamos dizer assim, de jovens para o MPLA. Esse clube é o que sofre o pior ataque por parte da PIDE, né? Toda a sua direção vai ser presa, à exceção do Lopo do Nascimento e aquele que foi ministro, Adriano Júnior, que foi ministro do Comércio Interno, que são avisados e conseguem escapar das detenções. Bom, o que acontece a partir disso? Os clubes, com a percepção por parte da polícia política que o Atlético é o clube dos terroristas e que o Botafogo também, os clubes passam a sofrer um grande controle por parte da Comissão Provincial de Educação Física, que até então era um órgão que não tinha essa função. Então, todas as diretorias eleitas para os clubes federados e os atletas do primeiro time do clube, dos diferentes times, né, das diferentes modalidades esportivas, tinham que ter os seus nomes homologados pelo governador. O governador, vocês imaginam a quantidade de documentos que tem sobre isso, né? O governador, então, acionava a delegação da PIDE para saber se aqueles nomes tinham algum problema. É aí que surge essa documentação. Nós estamos falando de documentação, são 15 pastas, né, em algum lugar eu notei isso, são 15 pastas com cerca de 700 páginas cada uma, né, de todos os clubes federados. Isso é só a documentação angolana, né? O Nuno está pegando a documentação moçambicana. Dos clubes federados angolanos, de 1961 até 1974. Né? E o que dessa documentação é interessante? Aquilo que eu falei no início, ainda bem que eu já falei, né? Que é uma diminuição do olhar político com o passar dos anos. Se entre 61 e 64 quase não há comentários à conduta moral, porque não eram fichas, eram documentos preparados, datilografados pelos agentes, não havia um padrão de ficha. Então tinha um nome e do lado vinha assim, aspecto político, aspecto moral. Todos tinham aspecto político e aspecto moral. Geralmente vinha nada a comentar no aspecto moral até meados dos anos 60. E aspecto político, sim. O aspecto político, a gente percebe que existe uma tipologia, né, que não segue nenhuma orientação da Polícia Central da PIDE de Luanda, nem de Lisboa, mas que oscilam de situacionistas, que eram aqueles que apoiavam, né, também, entre aspas, aqui, as instituições vigentes, são os termos que aparecem recorrentemente, passando pelos adeptos do Estado Novo, chegando a uma fase mais delicada, que são os oposicionistas, geralmente brancos, aí quase sempre brancos, que são contrários ao Estado Novo, chegando aos separatistas, né? Chegando aos adeptos das chamadas liberdades democráticas, até o último item, o mais perigoso, o mais grave, que eram os separatistas. Isso é o que toma conta da documentação dessa documentação até 65, 66. E quase nada do ponto de vista moral. Né? A partir, sobretudo, das dificuldades da frente norte, né, e da frente leste do MPLA, a gente vai vendo que esse comentário político perde espaço. Quer dizer, perde espaço por quê? Porque ele fica repetitivo, não sai disso. O comentário moral, que era quase sempre nada a comentar,
começa a ganhar um volume fantástico, né? Quer dizer, sobe o tom de fofoca, né? Porque é bisbilhotando a vida das pessoas, e baixa esse político, né? Só para dar um exemplo dessas descrições, que é evidente que é muito curioso, todo mundo gosta de uma fofoca, né? Então, as variações do político são muito pequenas, mas as variações do moral, na verdade, não é uma variação, começa a surgir textos, né? Vou dar exemplo para vocês. Moralmente consta que é uma pessoa que está sendo investigada, moralmente consta que em tempos teve várias desavenças familiares por sua esposa ele ter sido infiel. Mas presentemente, como aquela está mais avançada na idade, pois cobra tais folias e o seu lar voltou à normalidade, né? Esse tipo de ficha sai da PIDE local, vai para a PIDE de Luanda, e da PIDE de Luanda vai para a PIDE de Lisboa. Se você pegar o prontuário, o processo dessa pessoa, ele vai estar localizado em 3, na subdelegação da PIDE, que é a PIDE local, por exemplo, Benguela, né, Cubal, pode ser uma localidade menor ou maior, na PIDE de Luanda, que recruta todas as subdelegações, e na PIDE de Lisboa. O que é impressionante disso? Por vezes a PIDE local não faz nenhum comentário à pessoa, de ordem moral. Político, né, é difícil ela escapar, mas ela não faz nenhum comentário de ordem moral. Então, uma pessoa tem problemas com a bebida, né, consumo de álcool, e ela não faz nenhum comentário, e diz que pode autorizar a homologação. Bate na PIDE de Luanda, e a PIDE de Luanda repreende a PIDE local, a subdelegação local. Como é que você deixa passar o fato de fulano de tal ser reconhecidamente alcoólatra, né? Isso só para a gente imaginar, né, o tipo de controle totalitário que essa política portuguesa criou. Não tem computador nessa época. Quer dizer, como é que trabalha com essas fichas, né? É impressionante a documentação. Eu falei que eu estava fechando. Os casos, do ponto de vista moral, não se impede a homologação de ninguém. Do ponto de vista político, sim, a PIDE recomenda que ele não seja homologado, diretor ou atleta da primeira divisão. O único item do ponto de vista moral que na documentação você eu ainda não consegui é do ponto de vista da sexualidade. Se for homossexual, que eles não descrevem como homossexual, eu queria achar aqui, mas não estou achando a descrição. Geralmente é ou inverso ao corpo ou contra a natureza, né? São as duas expressões mais recorrentes. Por que eu digo que eu não consegui confirmar se esses são homologados ou não? Porque nesses casos, especificamente nesses casos, a PIDE pede a PIDE de Luanda, pede à PIDE local confirmação se esses nomes foram ou não autorizados pelo governador. Em outros casos, não, né? Isso chamou muita atenção, essa coisa da sexualidade. Bom, e outra coisa também que é importante, só achei dois nomes, né, em que a PIDE, isso é interessante na documentação, uma anotação à mão. Tem um relatório, chega para o São José Lopes, né, que era o chefe da PIDE em Luanda, e ele faz uma documentação à mão, mandando abrir processo contra aquela pessoa. E eram 2 casos também de homossexuais. Um porque a esposa o surpreendeu com um soldado e um soldado negro. Ele era branco, né? E o outro não diz com quem, mas nesse caso tem e aí, bom, quem trabalhou muito na documentação da PIDE, tem a letra do São José Lopes pedindo para abrir um processo sobre ele. Bom, é isso, a pesquisa está em andamento, mas é só, sobretudo, pensar como que essa leitura moral começa a crescer, começa a ficar mais grave, uma atenção maior, e a política, que os processos são abertos para conter a política, né? Para controlar a atividade política dos associados do clube. Isso vai ficando de lado. E o que passa a ser importante na documentação é o segundo item, que é a conduta moral. O título da minha fala é Discursos Coloniais sobre a questão do trabalho em São Tomé e Príncipe,
entre 1875 e 1950. Bom, esse recorte cronológico acabo frequentando muitos historiadores, acabo trabalhando no departamento de história, então essa questão temporal ela vem, né, me cutucando, e eu, ao inverso do Marcelo, né, que vai viajando ali pelos temas, eu estou cada vez mais retomando o meu tema, né, que é sobre a questão do trabalho nos latifúndios de São Tomé, chamados de roças. E agora, de repente, com um olhar mais de historiador, eu retomei, na verdade, uma documentação que eu não utilizei no meu doutorado, em antropologia, né, que é uma documentação que eu encontrei num latifúndio no qual eu trabalhei, né, entre 98 e 2005, e aí eu encontrei uma documentação da administração na Casa Grande, né, que é de data de 1902 até 1952. Então, agora eu estou tentando recuperar essa documentação para olhar de novo com uma tentativa de perspectiva histórica. Bom, sobre os discursos coloniais, eu chamo de discursos coloniais quem fala a partir da sua ligação com o governo ou com uma situação de poder. Então, são os agentes políticos, os roceiros, os administradores de latifúndios, né, e todos esses membros ativistas do governo português que viajam nas colônias. Né. O que me chamou muita atenção, né, chamada pelo Augusto Nascimento, que também, né, é um especialista do meu tema e agora está trabalhando com o Marcelo, de uma recolonização portuguesa, né? Então, São Tomé foi colonizado 2 vezes pelos portugueses, então estou trabalhando essa recolonização que data mais ou menos, né, de 1800. Então, esse novo Brasil, né, para os portugueses, ele vai ser extremamente interessante em termos de implementação de latifúndios, de intensa produção de monocultura de cacau, né, e com a adoção de conceitos que eu tento trabalhar ligados às divisões sociais, né, e à questão do trabalho. E todos esses conceitos são utilizados tanto pelos colonizadores como também depois, né, depois da independência, pelos próprios atores sociais da sociedade são-tomense, né? Então, o discurso colonial português conseguiu, em São Tomé, criar divisões sociais, apesar de, supostamente, não existir etnias, né? Bom, então, numa parte, eu vou tentar explicar um pouco, né, como o discurso colonial ele vai se apoiar em 3 polos, né? O primeiro, que seria o polo jurídico, né? O segundo, que seria a política colonial, mas ela é extremamente dependente do poder local dos administradores de roças, né? Para começar e para mostrar como no discurso colonial o conceito de trabalho é uma constante, né? Ou seja, o indígena ele tem que trabalhar porque é para o bem dele, é para permitir a sua civilização. Eu peguei aqui 3 citações que vão de 1893 a 1970. Né? Então, a primeira diz assim, é um administrador de roça, né, de latifúndio, que vai vangloriar, né, como é bom trabalhar. Então, ele faz a seguinte descrição. O trabalho se faz largamente. Todos cantam, riem, gracejam uns com os outros, zangando-se, por vezes, acabando tudo em bem. O trabalho das mulheres é leve, não colhem o cacau, descascam apenas, vão buscar forragens para gado e escolhem um café. Em 56, na Conferência dos Africanistas Ocidentais, um dos palestrantes falou o seguinte: foi deste modo paternal,
seguindo os princípios cristãos, que conseguimos alcançar o objetivo que tínhamos em vista de levar o homem a aceitar o trabalho agrícola. O outro fala: não há que ter escrúpulos em forçar esses rudos negros de África a trabalhar, a civilizarem-se a si mesmo através do trabalho. E numa revista de comunidade do ultramar, em 1970, né, um português acrescenta: parece-me que muita coisa há a fazer no sentido da recuperação da gente de São Tomé para o trabalho agrícola. Essa primeira parte sobre a questão jurídica, eu fiquei impressionada com a quantidade de leis, regulamentos, decretos criados pelo próprio governo colonial para implementar sua ideologia do trabalho. Então, são leis de administração colonial, leis que regulam a imigração, leis que conceituam o indígena e o assimilado, as diversas constituições portuguesas no período, o ato colonial, as leis orgânicas das colônias, o Código Civil e Penal português. E essas leis feitas para o ultramar, elas tinham algumas características especiais. Uma é que elas tinham aplicações exclusivas. E elas eram marcadas pelo que se denominou de urgência e também, como você tinha falado, usos e costumes. E outra característica é que poucas eram votadas no parlamento. Então, isso acelerava um pouco a aplicação. Uma das primeiras preocupações em relação ao trabalho foi, na verdade, instalar, né, um contrato. Então, em 1875, o Estado de liberto foi extinto, mas ainda transigia com a questão do trabalho obrigatório. Né? E no regulamento do 20 de dezembro do mesmo ano, 108 artigos constituíram o Código de Trabalho. Em 1878, né, houve uma constatação da inexistência efetiva do trabalho assalariado livre. Né? E aí se institui a obrigação legal ao trabalho de quem não tinha recursos nem atividade para ter uma vida civilizada. Bom, o recrutamento foi um ponto muito importante, né, para toda a construção da ideologia colonial, e aí se fazia por meio de uma empresa criada pelas companhias, à procura de mão de obra. E muitas vezes operava-se, né, por coação, utilizando os africanos com cadastro criminal. Isso era uma sociedade de imigração de São Tomé e Príncipe, com sede em Lisboa. Com a consolidação da hegemonia dos roceiros, né, e o auxílio do Banco Nacional Ultramarino, nota-se uma acomodação da administração portuguesa dividida, né, em interesses econômicos e começando com uma instrumentalização racial. Desculpa. Em 1899, as companhias criaram uma outra sociedade, o Centro Colonial, que dá passos para a defesa dos seus interesses. Aí reforça-se o caráter forçado do trabalho assalariado. Houve um código em 1899 que uma das pesquisadoras, agora não peguei o nome dela, chamou de poder de fogo dos roceiros. Por quê? Porque foi um código no qual havia uma instituição para proteger, entre aspas, os trabalhadores, chamava a Curadoria Geral. Com esse Código de Trabalho de 1899, os roceiros conseguiram não ter a obrigação de comparecer na curadoria com o seu trabalhador para renovar o contrato. Então, isso obrigava um membro da curadoria a se deslocar para a roça para constatar que, de fato, o trabalhador aceitava em ser recontratado. Houve vários códigos, leis, regulamentos, citando por exemplo, aqui, que é o regulamento autorizando a imigração de indígenas contratado para São Tomé em 1903, 1908, etc. É um pesquisador, que é o Zaguir, né, que é um chileno,
propõe estudar a evolução dos contratos de trabalho e a política colonial portuguesa através das etapas marcantes da política portuguesa. Eu acho que isso permite, de fato, entender um pouco melhor o sistema, mas diminui, né, a força e o poder dos roceiros como atuante importante, influenciando, inclusive, as medidas do governo colonial. Bom, passando, no entanto, a uma referência que de 1911 a 1926 da República, né, em Portugal, para a seguir, né, continuou esse momento o processo de desvalorização do indígena, que, além de perder a sua cidadania, viu-se reduzido ao estado de total incapacidade por ser considerado não civilizado e de costumes selvagens. Sua evolução e civilização só poderiam ser realizadas através de sua domesticação pelo trabalho, que passou a ser mais do que uma obrigação moral, um dever, e legal para os indígenas. Bom, por volta de 1910, São Tomé e Príncipe se tornou o primeiro produtor mundial de cacau. E depois da problemática dessa questão do recrutamento, vem se colocando a questão, né, do repatriamento e da recontratação. Para ter uma ideia, né, se dizia nessa época que há em São Tomé e Príncipe uma porta para entrar, mas não tem porta para sair, né? E que, às vezes, principalmente para os angolanos, a grande ameaça para os angolanos não sair de Angola e trabalhar em Angola era: olha, se você não cumprir seu trabalho, você vai para o contrato. E ir para o contrato significava ir para São Tomé e não voltar. Bom, então, os ingleses, né, diante da potência de São Tomé como primeiro produtor mundial de cacau, entre 1907 e 1910, vão tentar, né, dar origem a um boicote das exportações de cacau. E aí eu consegui encontrar um despacho do governador de São Tomé, né? Isso em 1929, ou seja, bem depois das pressões, né, do boicote inglês, falando o seguinte: o despacho do governador, né, na época, 1929, que fala: conheço muito bem os cuidados que os agricultores dispensam a seus serviçais e como estão montados e apetrechados os hospitais das roças, e a superior competência dos médicos que os dirigem. Julgo, em todo caso, oportuno lembrar dos cuidados a se manter mais efetivos e mais intensos, sobretudo no que diz respeito às crianças. Os inimigos de São Tomé não desarmam, servem-se de todos os meios para desacreditar os nossos métodos de trabalho e para falsear o tratamento que aqui se dá aos serviçais. Então, a partir de 1910, vai ter todo um cuidado para efetivar o repatriamento, né? Então, por exemplo, entre 1808 e 1928, 40.880 contratados foram repatriados. 28 mil faleceram, né? Então, porque muitas vezes o repatriamento era condicionado. Então, uma das condições era de não ter tido filhos com indivíduos de outras colônias, né? E a outra característica era de não ser tão velhos. Então, eram repatriados apenas quem tinha tido filhos, eventualmente, com indivíduos da sua própria colônia. Outro dado é que 50% do salário líquido desses trabalhadores era sujeito a descontos, né? Então, a força de trabalho vai se tornar, nessa época, né, o que seria um recurso valioso para os africanos, né? Nos anos 30, houve um regulamento local do Código do Trabalho Indígena, com aí vem sobre essa questão das divisões sociais. Então, eu vou citar aqui como os portugueses vão, na verdade,
dividir, né, os serviçais. Então, tem para aqui quem é considerado como indígena. Primeiro, os indivíduos de raça negra não naturais desta colônia, que, pela sua ilustração e costumes, não se distinguem do comum da sua raça, considerado não só em relação às terras de onde provém, como ainda em relação ao meio que criaram e mantêm em São Tomé e Príncipe. Segundo, os seus descendentes, nascidos nesta colônia, que se encontram nas mesmas condições, tongas chamados. Terceiro, todo o indivíduo da raça negra que, sem saber falar, ler, escrever o português ou outra língua culta, ainda que rudimentarmente, não faça uso habitual de qualquer profissão, sem necessidade de ser nela oficial ou especialmente protegido e mantido, e ande por lugares públicos sem modo de vida definido. Então, isso mais ou menos, essa categoria, né, de indígena. Então, na verdade, essas divisões sociais vão permitir, no discurso colonial, construir tarefas que vão ser atribuídas a cada grupo, né, social. Mas, antes disso, eu queria só observar uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a analisar os documentos, é a diferenciação que se fez rapidamente entre os grupos que emigravam, né? Entre principalmente os angolanos, os moçambicanos e os cabo-verdianos. Então, pelo nome, os angolanos na folha de pagamento, isso até 1952, eles aparecem com um nome só. Então, por exemplo, Tapalo, José Manuel, Kigango, Sessufo, Antônio. E aí os cabo-verdianos, eles aparecem com os nomes completos, né? Então, Gregório Tavares, José Manuel Rodrigo Ribeiro, tem vários nomes. Então, isso, nessa diferenciação, já há uma classificação entre, na verdade, quem não é civilizado, mas tem os menos civilizados e os pouco mais civilizados. Entre os não civilizados, a gente tem os libertos, que se tornam, né, na classificação portuguesa, os forros, e os escravos fugidos se tornam os angolares. Esses dois grupos são os menos civilizados. E os um pouquinho mais civilizados seriam os serviçais, e aí entram, né, principalmente os angolanos, os moçambicanos e os cabo-verdianos. Depois tem essa classificação dos tongas, né, que eu citei aqui. E aí essa diferenciação ela aparece também no salário. Então, por exemplo, em 1950, o nativo e o tonga ganham 25 escudos. O cabo-verdiano ganha 30 escudos, o moçambicano, não se sabe por quê, 31,25 escudos, e o angolano, 24 e 30 escudos, né? Então, há toda uma ideia, e aí, tragicamente, uma ideia de que cada grupo é alvo, né, de alguns estigmas e preconceitos. Então, por exemplo, alguns consideram em 1910 que, na verdade, os serviçais de Angola são os reais, os verdadeiros escravos, né? Outros consideram que os tongas e os nativos são os mais discriminados, inclusive porque os nativos, né, vão tentar se rebelar um pouco com essa política colonial, e aí, como de fato eles não trabalham, eles não têm como se civilizar, né? Além dessas diferenciações, temos os colonos, né, que são os que se contratarem para a colonização só por concessão de terras ou por concessão de terras de prestação de trabalho. Tem ainda os assimilados, né, e aí os critérios são muito rígidos para passar da condição de indígena à condição de assimilados. E, ao mesmo tempo, esses assimilados vão, muitas vezes, ser rejeitados pelas autoridades administrativas. Por quê? Aí eu cito, receiam, acima de tudo, que estes pretos, que tendo frequentado a escola, não hesitam em pegar na caneta para se queixar das exações cometidas. Então, temos aí os colonos assimilados, indígenas, serviçais, né? Então, só para tentar fechar,
Em 1899, havia 3.270 serviçais, 630 nativos e 125 europeus. Em 1950, havia 24.060 serviçais, 34.497 nativos e 1.152 europeus. Então, só para fechar mesmo, eu queria só usar esses dados rapidamente apresentados para tentar mencionar aqui o trabalho do Elísio Macamo, que faz uma reflexão muito interessante sobre o que ele chama a ambivalência colonial. Obviamente, né, a colonização tinha como primeira missão a civilização, né, a habilidade em fazer os africanos trabalharem. Então, o projeto colonial vai tentar, entre teorias, justificações acadêmicas e jurídicas, provar que os europeus devem levar a civilização aos povos selvagens, né, agente específico da civilização europeia. Mas, ao mesmo tempo, diante dessa missão, há uma contradição muito grande, porque a missão é essa, só que o tempo todo, na prática, há uma renegação dessa civilização, né? Porque há uma reprodução do indígena, há uma reprodução, né, de todo um aparato jurídico que faz com que dificilmente é possível se civilizar. E outro dado muito importante é quem vai a São Tomé. São degredados, camponeses, ou seja, supostamente são os grupos que não podem levar o saber moderno, né, aos trabalhadores. Então, e só para concluir, só teria uma frase pequenininha que eu perdi aqui. É a ideia, na verdade, que o tempo todo o poder colonial vai se usar dessas categorias sociais, depois, inclusive, com a academia, vai usar a questão da racialização, mas a heterogeneidade dos estatutos jurídicos não vai impedir uma homogeneização do olhar, né, do português sobre o outro. Eu perdi a frase, mas tudo bem. Obrigada.